Bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje o foco, olha, em uma obra que, nossa, marcou a literatura mundial. Crime e Castigo, de Fyodor Dostoiévski. A gente tem aqui alguns excertos, Sim, trechos bem interessantes. isso, do prefácio do Rubens Figueiredo, que ajuda a gente a se situar, né? E a passagem-chave do início do romance mesmo, que nos jogam direto naquele turbilhão psicológico do Raskolnikov e na São Petersburgo opressora da época. É uma São Petersburgo quase personagem também, né? Exatamente. E a nossa tarefa aqui é tentar cavar um pouco mais fundo nesses textos, entender a psicologia dele, que é super complexa, Muito. as pressões sociais, que são esmagadoras, e aquelas ideias filosóficas perigosas que começam a surgir ali. A gente quer decifrar o que move o Raskolnikov, sentir o peso daquele ambiente degradado e perceber o conflito moral que, nossa, já está ali desde o comecinho. Uhum. O prefácio mesmo já dá umas pistas, né? Fala da sombra do Napoleão, do clima político tenso na Rússia, tipo o atentado ao Tsar e tudo mais como pano de fundo. Sim, e acho importante dizer logo de cara, Dostoiévski não está aqui para dar respostas fáceis, né? Nada de moralismo simples. Não mesmo. A nossa análise vai focar justamente nessa tensão que você falou. A tensão entre as ideias, assim, abstratas, tipo a teoria do homem extraordinário do Raskolnikov, e a realidade nua e crua, a miséria, o desespero que a gente vê em figuras como o Marmeladov, a família E dele, é brutal. brutal. E nesses trechos já começam a aparecer os personagens centrais, né? O Raskolnikov, claro, mas também o Marmeladov, a Sônia, que é a filha dele, a Dunya, irmã do Raskolnikov, o Luzhin, que é o pretendente, Ah, o Luge. o amigo Razumikin, o investigador Porfírio e aquele Svidrigailov, uma figura bem inquietante. Certo, então vamos começar por aí, por esse mundo que parece que esmaga o Raskolnikov. A descrição do quarto dele, nossa, aquele cubículo debaixo do telhado, minúsculo, abafado. Em pleno julho, aquele calor. É quase físico, né? A sensação de claustrofobia. Totalmente. E a pobreza não é só um cenário, né? É uma força ali atuando. E o Raskolnikov ele vive numa tensão e irritabilidade, diz o texto, semelhante à hipocondria, isolado, evitando a senhoria por vergonha da dívida. E é incrível como Dostoiévski amarra isso, né? O espaço físico e o estado mental. O Raskolnikov se sente oprimido não só pela falta de grana, mas pelo lugar mesmo. Tetos baixos e as paredes apertadas oprimem a alma, como está escrito. Exato. O orgulho dele tá ferido, tá em frangalhos, mas ao mesmo tempo tem essa sensação de potência que paralisa. E o isolamento vira um ciclo, né? Ele se isola para fugir do mundo, mas isso só piora a angústia, a raiva das pessoas, aquela ruminação sem fim na cabeça dele. E é nesse caldo aí de isolamento, de ressentimento, que a ideia do crime começa a ganhar forma. A tal teoria dele sobre os homens extraordinários. Isso, o prefácio lembra a figura do Napoleão, né? Alguém que ousou abaixar-se e tomar o poder nas mãos. E o Raskolnikov vai cozinhando essa ideia de que alguns indivíduos, os superiores, teriam o direito moral de passar por cima das leis comuns, até matar, se for para realizar uma grande ideia para beneficiar a humanidade. E essa teoria ela não é, assim, um delírio totalmente isolado dele, né? Como o prefácio bem aponta, está ligado àquelas ideias estranhas e inacabadas que estão no ar na Rússia da época. Uhum. Era um período de muita agitação intelectual, debate sobre niilismo, aquela filosofia que questionava tudo, né? Moral, religião, autoridade e outras teorias sociais revolucionárias. O próprio Raskolnikov, depois, naquela discussão com Porfírio, ele defende que os grandes legisladores da história, tipo Licurgo, o próprio Napoleão, foram, na essência, criminosos. Porque eles quebraram as leis que existiam para impor novas, né? Exatamente. É quase como se ele estivesse criando uma justificativa intelectual antes mesmo de fazer qualquer coisa. E é interessante ver como Dostoiévski mostra os passos disso. A visita de reconhecimento à velha agiota, a Aliona Ivanova, é descrita com detalhes frios, quase clínicos. A aparência dela murcha, os olhinhos afiados, ferinos.
Sim, o jeito que ele estuda o apartamento, a escada. Mas, ao mesmo tempo, o medo já está lá, né? Aquele medo instintivo. Ele pensa, se agora já estou com tanto medo, como seria se eu executar aquilo? Uhum. E depois tem aquela conversa que ele escuta meio por acaso, numa taverna, uns estudantes discutindo justamente a ideia de matar a velha para usar o dinheiro dela para o bem. Aquilo parece que funciona como uma confirmação externa, uma predestinação meio torta. Exatamente. Essa conversa é tipo um gatilho, né? Dá uma validação externa para a ideia que já estava consumindo ele por dentro. Mas tem um contraponto fortíssimo a essa coisa fria, racional. O sonho. Aquele sonho horrível do espancamento da égua. Nossa, esse sonho é terrível. E Dostoiévski faz questão de notar, né? Como os sonhos doentios muitas vezes se distinguem por uma clareza e por um relevo extraordinários. A brutalidade ali não só parece antecipar a violência do crime, mas revela uma outra camada no Raskolnikov. Uma compaixão, um horror à crueldade que bate de frente com a teoria dele. É a humanidade dele lutando contra a ideia, né? Exato, é a humanidade dele gritando ali. E falando em horror em sofrimento cru, aí a gente é jogado na história da família Marmeladov. Aquela cena na taverna é de uma crueza que dói. O Marmeladov, o funcionário caído em desgraça, fazendo aquela confissão pública bêbado, se humilhando. Contando que roubou a filha. Os últimos copex da filha, da Sônia, para beber, quem é que vai ter pena de alguém como eu? Ele pergunta. É uma mistura horrível de autopiedade e desafio. E a descrição do sacrifício da Sônia, forçada à prostituição, tendo que manter a limpeza para poder trabalhar, nossa, é de sufocar. É um contraste brutal e acho que totalmente deliberado com a teoria abstrata do Raskolnikov. Ali não tem filosofia nenhuma, é só a dor pura, o desespero total. Nada. O Marmeladov é um homem destruído pelo álcool, pela culpa, mas que ainda busca alguma compreensão, talvez perdão. E a Sônia surge ali como essa figura quase sacrificial, um símbolo de pureza, de resistência no meio da sujeira toda. E a morte dele depois? Atropelado, a reação da Katerina Ivanovna, a esposa. Traz tudo à tona, né? A culpa, a busca pelo perdão no diálogo com o padre, a fé no meio do desespero. O sofrimento deles é real, é palpável. Bem diferente das ideias na cabeça do Raskolnikov. E esse sofrimento bate na porta do Raskolnikov também. Com a carta da mãe, a Pulcheria Alexandrovna. É outro baque. Sim. A carta mostra a situação difícil delas, a preocupação com ele e principalmente o sacrifício que a irmã, a Dunya, está prestes a fazer. Primeiro a gente fica sabendo daquele horror que ela passou na casa dos Fidrigailov. O assédio. O assédio. E ela tendo que aguentar por causa de uma dívida, um adiantamento que ela pediu, em parte para ajudar o próprio Raskolnikov. E agora o noivado com o Luzhin. Piotr Petrovich Luzhin. Um cara calculista, mesquinho, visto como a única saída para a família ter alguma estabilidade financeira e, elas esperam, né, para ele poder ajudar o Rodya no futuro. E a reação do Raskolnikov é de fúria, né? Violenta. Ele saca na hora que a Dunya está se sacrificando por ele, de novo. A pergunta que ele faz para si mesmo é demolidora. Não vai acontecer o sacrifício. Adivinhou o que vai ser da irmã daqui a 10 anos? Ele se sente humilhado por depender desses sacrifícios das mulheres da vida dele. Exatamente. Esse tema do sacrifício feminino que a gente vê na Sônia e na Dunya, ele atravessa a história e bate de frente com o orgulho ferido do Raskolnikov, com a teoria dele. Totalmente. A teoria celebra a força, a autonomia, o direito do extraordinário se impor. Mas a realidade dele é um cara dependente que vive à custa do sofrimento da mãe e da irmã. Essa contradição é insuportável para ele. E, paradoxalmente, pode até ter sido mais um empurrão para o crime. Uma tentativa torta de se afirmar. Talvez. Uma tentativa desesperada e distorcida de quebrar esse ciclo de humilhação e afirmar alguma autonomia. E aí, chegamos ao ato. O crime. E o que chama a atenção é como o plano que parecia tão pensado na teoria começa a dar errado na prática. Sim, a realidade é outra coisa. A dificuldade para pegar o machado, primeiro a criada, Anastácia, aparece do nada. Depois ele tem que improvisar pegar um escondido na portaria. A tensão subindo a escada, tocando a campainha, a palidez dele que ele diz que é febre, e o crime acontece, mas de forma caótica. E a chegada inesperada da Lisavieta, a irmã da usurária.
que força a cometer um segundo assassinato. Algo totalmente fora do plano. E o foco do Dostoiévski muda, né? Sai da violência física e vai para a implosão psicológica do Raskolnikov. Ele perde o controle. O texto diz claro, tudo acabou saindo de modo diferente. Sim. A realidade sangrenta, brutal, não tem nada a ver com a ideia abstrata que ele tinha. E o que domina ele logo depois não é nem tanto medo de ser pego, mas um horror e aversão àquilo que tinha feito. Ele mal consegue roubar direito, age quase como um robô. A teoria grandiosa dele desmorona ali, na hora. A fuga é um pesadelo. Paranoia pura. Pânico. Estou perdido, ele pensa a cada sombra. A dificuldade para se livrar das poucas coisas que pegou. Aquela indecisão torturante, onde esconder. E acaba jogando debaixo de uma pedra num pátio qualquer. Exato. E logo depois, o colapso. Ironia total. Ele é chamado na delegacia por causa da dívida com a senhoria, houve uma conversa sobre o assassinato e desmaia. E aí vem a doença. Febre alta, delírios. Fica um tempo de cama, sendo cuidado pelo amigo, o Razumikin, e pelo médico, o Zosimov. E essa doença é bem sintomática, né? É o corpo e a mente reagindo ao trauma extremo, a culpa que ele não aguenta, os delírios mostram o horror que ele não consegue processar acordado. E o Razumikin ali, coitado, cuidando dele sem ter ideia do que realmente aconteceu. Representa a lealdade, a bondade quase ingênua. Já o Zosimov, o médico, é mais esperto, né? Ele desconfia que tem algo mais sério ali. Uma perturbação mental. Principalmente depois de saber daquela conversa estranha do Raskolnikov com o Zamyotov, onde ele brincou perigosamente perto da verdade. E mal ele começa a melhorar, já começam os confrontos, os testes. Primeiro o Luzhin, o noivo da Dunya. Ah, sim. O encontro no quarto do Raskolnikov é tenso demais. A arrogância do Luzhin, a mesquinhez, são tão óbvias que o Raskolnikov e o Razumikin acabam expulsando ele. E o Razumikin faz aquela crítica ótima, né? Aos empreendedores que se agarraram à causa comum e a deturparam. Exatamente. E depois, o Luzhin ainda tenta aquela vingança suja na refeição fúnebre do Marmeladov, acusando a Sônia de roubo, mas acaba desmascarado. Que sujeito baixo. O Luzhin é a caricatura da vaidade tacanha, do carreirismo, do mau uso das novas ideias só para o próprio umbigo. Dostoiévski usa ele para criticar essa hipocrisia de uma certa burguesia que estava surgindo, que se achava moderna e racional, mas era podre por dentro. A tentativa de destruir a Sônia mostra bem o caráter dele. Ou a falta de. Depois vem o grande confronto, o duelo intelectual, psicológico, com o Porfírio Petrovich, o juiz de instrução. Essas conversas são, nossa, magistrais. A tensão é palpável. Totalmente. O Porfírio não tem prova concreta nenhuma, mas ele usa a psicologia como arma. Ele joga com Raskolnikov. Discute o artigo dele sobre os homens extraordinários. Usa o artigo contra ele. Faz perguntas capciosas, tipo aquela dos pintores que estariam no prédio no dia do crime. Uma armadilha psicológica clara. E ele fica alternando, né? Uma hora é simpático, outra hora solta uma insinuação, pressiona de leve, chega a sugerir que a confissão seria o melhor para ele. É o método do Porfírio que torna tudo tão fascinante e tenso. Ele está menos preocupado com a prova material e mais em entrar na mente do suspeito, entender a psicologia, a ideologia. Ele vai cercando Raskolnikov, explorando a culpa, o estado febril dele, a própria teoria. É um jogo de gato e rato de altíssimo nível. A aparição daquele pintor, o Nikolai, confessando o crime, até interrompe-os por um tempo, né? Sim, mas o Porfírio deixa bem claro para o Raskolnikov que não caiu nessa. Ele sabe quem é o culpado de verdade. Ele leu a alma do Raskolnikov. Mas esse método tão psicológico do Porfírio não é meio perigoso? Não corre o risco de fazer alguém confessar mesmo sendo inocente? Ou alguém que está fragilizado como o Raskolnikov? É uma ótima pergunta. Acho que Dostoiévski sugere que o Porfírio está realmente convencido da culpa do Raskolnikov e que o método dele, embora não seja o padrão, busca a verdade psicológica. Mas a linha é muito tênue, sim. Com certeza. O Porfírio anda no limite, usando intuição, pressão mental, quase como um predador. Aliás, a confissão do Nicolais serve também para mostrar isso, né? Como uma confissão pode ser falsa, obtida sob pressão ou por outros motivos. Mas no caso do Raskolnikov, parece que o Porfírio acertou na leitura. E no meio disso tudo aparece o Svidrigailov, que figura sinistra, quase um fantasma, o antigo patrão que assediou a Dunya. Nas conversas dele com o Raskolnikov, ele mostra um cinismo total, uma amoralidade que perturba aquela visão da eternidade como talvez só um quarto,
como uma sauna campestre, fumegante com aranhas em todos os cantos. É de arrepiar. E ele diz pro Raskolnikov que eles são farinha do mesmo saco, os dois transgressores. Exato. E confessa que ouviu a confissão do Raskolnikov para Sônia. E no fim, depois de uma noite de pesadelos e de um último ato de generosidade estranha para os órfãos do Marmeladov, ele se mapa. O Sbrigailov é mais que um duplo sombrio. Ele é a personificação da transgressão levada ao extremo. A vida além do bem e do mal que o Raskolnikov só teorizou. Mas o resultado não é a liberdade do Napoleão que ele imaginava. Não mesmo. É um vazio assustador, um tédio profundo que só acaba na autodestruição. Ele mostra para o Raskolnikov o beco sem saída da filosofia dele se você tirar qualquer resquício de consciência ou humanidade. O contraste é chave. Raskolnikov sofre terrivelmente com o crime, Svidrigailov parece que já esgotou a capacidade de sentir, está num desespero frio. Quando ele diz que são farinha do mesmo saco, é uma provocação, mas também um aviso terrível. E a saída desse beco passa pela Sônia, né? Inevitavelmente. A cena da confissão para ela é de uma intensidade brutal. Sim. Ele finalmente conta. A reação dela, primeiro é de horror, claro, mas logo vira uma compaixão imensa, quase divina. Não existe ninguém no mundo inteiro mais infeliz do que você agora, ela diz. E abraça ele no sofrimento dele. É incrível. É ali que o Raskolnikov tenta explicar os motivos. Não foi a fome, não foi para ajudar a mãe, foi para provar a si mesmo que ele não era um piolho, mas um homem, um Napoleão, para testar a teoria. E a Sônia vira essa catalisadora da possibilidade de redenção. A fé dela, simples, mas firme, o amor incondicional, a compaixão sem limites, é um contraponto total ao intelectualismo frio, desumano do Raskolnikov. Ela não julga ele pela lei dos homens, nem pelas teorias. Ela sofre junto com ele. Sim. E é ela que aponta o único caminho para a expiação. Assumir e expiar o sofrimento, isso é que é preciso. Para Sônia, a salvação não vem da razão, da força, vem da humildade, de aceitar o sofrimento como purificação e da fé. É a força do amor, da espiritualidade contra a secura da ideologia. A decisão final dele de confessar é um processo, né? Doloroso, cheio de hesitação. A despedida da mãe tem uma compreensão ali silenciosa, angustiante. A conversa com a Dunya, que fica meio no ar. O ato simbólico que a Sônia sugere de ir na praça, ajoelhar e beijar a terra. Uma tentativa de se reconectar, né? Com a vida, com a humanidade. E aí, finalmente, a entrada na delegacia, a confessão para o Ilya Petrovich. Fui eu que matei. O epílogo, lá na Sibéria, não dá um final feliz fácil, de jeito nenhum, mas aponta para um começo. Um começo de renovação gradual, de passagem gradual de um mundo para outro. E o amor da Sônia vai ser fundamental nisso. Exato. A confissão não é um ato heróico, não é mágica. É o reconhecimento doloroso do fracasso da teoria dele e da necessidade de sair daquele isolamento que estava matando ele. É só o primeiro passo num caminho longo, difícil, de transformação. E só é possível por causa da Sônia, do amor dela. Bem, olhando para esses trechos de novo, ficam muito claras as grandes tensões que o Dostoiévski explora, né? A luta desesperada contra a pobreza, a injustiça social. O abismo perigoso entre as ideias abstratas e a complexidade da vida humana. A profundidade do sofrimento que a gente vê nos Marmeladov. A alienação, o peso da culpa no Raskolnikov e, no fim, essa possibilidade de redenção pelo amor, pela fé, pela aceitação do sofrimento que a Sônia representa. É a genialidade dele, né? Construir personagens tão densos, tão cheios de contradições. Ele não tem medo de ir nos lugares mais sombrios da alma humana, questionando tudo. Liberdade, razão, moralidade, fé. Com certeza. E as perguntas que ele levanta. Sobre as consequências das nossas ideias, sobre o que é crime, o que é justiça, o sentido do sofrimento. Elas continuam muito atuais. Continuam ecoando hoje. Ele não dá resposta fácil. Ele obriga a gente a encarar a complexidade. E isso deixa a gente com uma questão para pensar, né? O que leva alguém a criar uma teoria que o coloca acima da moral comum, a se sentir no direito de decidir sobre a vida e a morte dos outros? E qual é o custo real dessa arrogância intelectual para a pessoa e para a sociedade? Como é que ideias que parecem lógicas, até justas no papel,
podem virar justificativa para coisas monstruosas quando perdem a conexão com a empatia, com a realidade humana. É uma pergunta fundamental. Com essa reflexão, então, a gente encerra a nossa análise desses trechos tão marcantes de Crime e Castigo. Obrigado por acompanhar a gente nessa imersão